Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP. Artes da África. Boneca de fertilidade Akuaba, sem data. IBG, sem data. Copa da Adivinhação Iorubá, sem data. Máscara, século XX. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal. Nesta segunda faixa do conteúdo acessível de Artes da África, abordamos a outra parcela da exposição, do centro até a parede à direita de quem entra no espaço. Começando pelo mito que diz que uma mulher chamada Akua esculpiu uma boneca para suprir seu desejo de ter filhos, Ba. Quando ela ficou grávida, outras mulheres que queriam ser mães começaram a esculpir essas bonecas, também usadas como amuletos por grávidas que desejavam uma gestação tranquila. Se nascesse uma menina, ela ganhava a boneca como brinquedo, pois os Ashanti têm tradições matrilineares. A boneca de fertilidade Akuaba vem da cultura Ashanti, do país Gana, na África Ocidental. A obra está à frente do texto de parede, dentro da galeria. É uma escultura em madeira marrom escuro, com 29 centímetros de altura por 13 de largura e 4,5 de profundidade. As bonecas Akuaba, filhos de Akua, são carregadas junto ao corpo, o que explica sua escala reduzida. Tem a cabeça redonda e grande como sinal de inteligência, e na parte posterior está gravado um desenho geométrico. Na parte frontal, a peça apresenta uma figura feminina, com um delicado corpo cilíndrico, braços pequenos e retos, esticados na horizontal ao lado do corpo. A cabeça, de formato circular, é desproporcionalmente grande em relação ao corpo. O rosto é marcado por traços minimalistas, olhos semicirculares, um nariz fino e alongado que termina em 2 arcos desenhando sobrancelhas altas e uma delicada boca retangular, com os lábios sobressalentes pelo entalhe na madeira. O pescoço é alongado e adornado com anéis sucessivamente esculpidos na madeira escura. Entre os Akan, um grupo maior do qual os Ashanti fazem parte, os anéis no pescoço evocam a ideia de abundância e prosperidade recorrente. No tronco, os seios e o umbigo são delicadamente esculpidos. A base inferior da escultura, ao fim do corpo, é em formato circular. Ali, há 3 colares ou pulseiras de contas coloridas, que se destacam do aspecto monocromático proporcionado pela madeira. Uma delas possui contas nas cores marrom e branco, outra em rosa e a terceira tem contas rosa, verde e amarelo vivo, sobre um cordão preto. Na parte posterior da escultura, na porção da cabeça da boneca, há uma forma geométrica entalhada na madeira. Há um retângulo central, dividido internamente em 4 partes simétricas por linhas em relevo que se cruzam no meio. Nas laterais do retângulo, há pequenos padrões triangulares alinhados numa sequência vertical. Acima da forma, 2 linhas verticais paralelas se estendem a partir da borda superior do retângulo, conectando-se suavemente à borda circular da peça. A alta taxa de natalidade de gêmeos entre os iorubanos implica também uma alta taxa de mortalidade. Para manter o equilíbrio entre as almas das 2 crianças, a viva e a falecida, são produzidas esculturas em homenagem a seu orixá protetor, Ibeji. Do Iorubá, Ibi, nascido, Eji, 2. Essas esculturas são cuidadas com devoção e geralmente apresentam representações antropomórficas. A diversidade de formas delas está relacionada tanto aos ateliês onde foram produzidas, quanto às demandas específicas de cada criança homenageada.
Dentre as várias esculturas ibejis da cultura iorubá presentes nesta mostra, há uma antropomórfica, sem data definida, esculpida em madeira marrom escuro e medindo 21,5 centímetros de altura por 8,5 de largura e 7,5 de profundidade. Ela está localizada atrás da boneca de fertilidade Aquabá, em uma vitrine de vidro. A escultura representa um corpo humano compacto e simétrico. Os ombros são largos e retos, formando um ângulo de 90 graus na posição em que encontra os braços, que, por sua vez, descem rigidamente ao lado do corpo. As mãos estão fechadas e unidas ao quadril, cada uma de um lado. Na região central do ventre, há uma protuberância circular, o umbigo, e entalhes geométricos feitos na vertical que sugerem ornamentos ou vestimentas cobrindo o púbis. As pernas são curtas em relação ao restante do corpo e estão ligeiramente afastadas, sustentando a figura sobre uma base arredondada decorada com entalhes geométricos. O pescoço é comprido e proporcionalmente grande em relação ao corpo, sustentando a cabeça em formato ovalado. No topo, há um elemento cônico e pontiagudo com entalhes geométricos, que pode representar um adorno ou um penteado. O rosto tem sobrancelhas e olhos esculpidos em relevo, levemente semicerrados, um nariz alongado e uma boca com lábios grossos e fechados. As orelhas são pequenas e estão posicionadas lateralmente. Nas bochechas, há incisões verticais e horizontais. A madeira tem um acabamento polido, ressaltando os volumes e a precisão de formas geométricas entalhadas. Nesta vitrine dedicada aos ibejis, encontramos diversas tipologias. Aqueles com pinturas em azul anil, o agi, eram mais comuns no interior do continente, enquanto na costa predominavam esculturas de madeira crua. Há exemplares protegidos por estojos, frequentemente cobertos com bordados de miçangas ou búzios, símbolos de riqueza. As posturas das esculturas também variam. Algumas têm as mãos unidas às coxas ou aos quadris, enquanto outras enfatizam membros específicos, como mãos ou ombros avantajados em sinal de força e habilidade. O conjunto, portanto, revela a notável inventividade dos ateliês que as produziram, para além dos apagamentos históricos de suas autorias e das generalizações das narrativas antropológicas. Em seguida, encontramos a Copa da Adivinhação Iorubá, posicionada no suporte que está à direita, imediatamente atrás da vitrine dos ibejis. Trata-se de uma escultura proveniente da cultura iorubá da Nigéria. Essa peça, que não possui data definida, mede 28,5 centímetros de altura, 19 centímetros de largura e 19,5 centímetros de profundidade. Foi produzida em madeira marrom escuro, com um acabamento escuro e polido, e apresenta algumas marcas em tons de marrom claro que evidenciam os detalhes da peça e do trabalho artesanal. Na cultura iorubá, a produção da escultura é dividida em 4 etapas. Na lilé, o corte bruto da madeira, definindo formas grandes. Alé tunlé, a redefinição das formas, marcando detalhes e espaços negativos. Didan, o polimento, suavizando as marcas das ferramentas. E fim, o acabamento fino. Esculpidas em madeira, as copas de adivinhação possuem em sua base figuras que podem variar. Nestes casos, há a presença de pessoas que servem de suporte para os potes que ficam no topo das peças. Na escultura aqui exibida, a composição é cilíndrica e formada por 3 pessoas, que estão posicionadas de maneira simétrica ao redor de uma base circular. No topo, sobre as cabeças das figuras, há um recipiente arredondado e côncavo, com bordas espessas e polidas. A figura humana central, localizada na parte frontal da peça, está de joelhos sobre a base circular,
e segura com as duas mãos um objeto em forma de disco bem próximo ao ventre. Ela possui feições expressivas. Tem olhos grandes, sobrancelhas arqueadas, nariz alongado e esboça um leve sorriso. Na cabeça há um chapéu ou penteado pontudo, que se une ao recipiente localizado acima. O corpo é robusto e os braços que seguram o objeto são alongados e fortes. Relevos na madeira sugerem uma vestimenta com mangas até os cotovelos e uma blusa sobre o peito, com detalhes de linhas verticais na borda. As duas outras figuras, posicionadas ao redor da estrutura, são ligeiramente menores e mais delicadas. Elas estão de pé e cada uma delas também segura um objeto em formato de disco com as duas mãos bem próximo aos seus ventres. Os olhos das duas figuras laterais são amendoados e protuberantes, assim como o nariz e os lábios fechados, que se projetam para frente com expressão de sobriedade. Os braços são mais curtos e finos em relação à figura principal e as pernas são curtas. Nas cabeças, um chapéu ou penteado cônico também se projeta para cima, fundindo-se ao recipiente. Segundo Mayara Carvalho, autora convidada para a mostra, na cultura iorubá, a copa de adivinhação tem a função de guardar as castanhas de palmeira antes e depois da consulta com um babalawo, cujas orientações fazem parte do sistema religioso Ifá. Para os iorubás, a religião está presente em todos os aspectos da vida, com sua base e filosofia disseminadas através de contos populares, ditados, provérbios e também por meio de suas expressões artísticas. Para finalizar este material acessível, temos as máscaras que compõem essa exposição. Dentre elas, há uma proveniente da cultura Dogon, República do Mali, que foi produzida em madeira no século XX e mede 18 centímetros de altura por 102 de largura e 54,8 de profundidade. Ela também está na porção direita da galeria, próxima às últimas obras descritas nesta faixa do conteúdo de acessibilidade. Rosa Cavalcante, também autora convidada, diz que as máscaras são centrais nos rituais funerários e nas cerimônias de iniciação dos Dogon. Esta peça apresenta apenas a parte superior e frontal da máscara, considerando que ela é composta por um conjunto ornamental mais extenso que vai além do rosto. Entretanto, pelo seu contexto e período de aquisição, é possível sugerir que foi elaborada para fins comerciais e não propriamente utilizada em rituais. As máscaras do tipo Kanagá se caracterizam por uma estrutura de madeira em forma de cruz de duas barras, chamada equivocadamente de Cruz de Lorena. A peça aqui exibida possui justamente esse formato de cruz de duas barras. Ela é vertical, com um rosto abstrato esculpido na parte superior e as duas barras transversais fixadas por cima do eixo central, com uma distância entre elas. A peça é inteira feita em madeira de tom claro e possui pinturas em preto que complementam a criação de formas e grafismos. O rosto, situado no topo da peça, tem um formato retangular. Os olhos são quadrados e pintados de preto, destacando-se do fundo em madeira clara. O nariz é esculpido verticalmente e em relevo, partindo do topo da cabeça e chegando até o final do rosto. Atravessando a extensão do rosto horizontalmente, passando pelo nariz, há uma faixa preta. A parte inferior do rosto é inteira preta e esculpida em forma de losango, com um vazado no centro. Isso produz um efeito que se assemelha a duas pernas com os joelhos flexionados, deixando-nos entrever, além de um rosto, um corpo de uma figura abstrata. Na parte superior e nas laterais desse rosto-corpo, há um detalhe estreito com bordas onduladas, que é esculpido verticalmente e se prolonga até a forma losangular, gerando o efeito de um cabelo. O corpo da peça é formado por uma haste vertical de madeira clara com duas travessas horizontais fixadas perpendicularmente.
As extremidades dessas travessas são curvadas para cima, no caso da primeira, e para baixo, no caso da segunda. Na porção central, a estrutura é amarrada com cordas fibrosas. A superfície da madeira exibe marcas naturais e áreas pintadas com padrões geométricos escuros, como losangos e faixas diagonais, contrastando com a tonalidade clara do material. Máscaras como essa foram interpretadas remetendo ao pássaro Comolutebu, a Deus e à disposição do universo, sendo que a parte superior corresponde ao céu e a inferior à terra. São empregadas no ritual Dama, que marca a partida das almas dos falecidos para o mundo dos mortos e é conduzido pela Associação de Homens Iniciados, AUA. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP, Artes da África. Curadoria, Amanda Carneiro e Leandro Muniz. Acessibilidade, Daniela Rodrigues, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração, Rebeca Leão. Tradução e interpretação em Libras, James W. Ramos Jr. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal.